Olá, o entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Fernando Mendes. Mas hoje nós não vamos falar necessariamente de política. Nós vamos falar sobre o cidadão e o ser humano Fernando. Seja muito bem-vindo aqui no programa Movimento da TV Câmara, viu, presidente? Vacira, muito obrigado pela recepção, pelo convite de ter essa honra de ser entrevistado por você, que é onde eu estou indo, as pessoas falam muito bem de você. Ó, presidente, cuida daquela servidora tal, a Evacira, e eu tenho me esforçado para isso e quero te agradecer por essa acolhida e pela oportunidade de dar essa entrevista para você, falar um pouco mais do ser humano Fernando Mendes, o pai de família, o esposo da Josiane, pai da Maitê, nesse programa que eu já acompanho, já até relatei para você algumas entrevistas desse programa Movimento, que você está à frente dele, que é muito importante para a nossa cidade. Está cuidando, viu, bem de mim, da equipe, da casa, e vamos falar dessa questão de gestor. O senhor tem 6 anos na vida pública, mas eu vou falar do seu lado empreendedor, empresário, de uma empresa familiar. Como que é ser gestor de uma empresa dessa natureza? Evacira, é um desafio constante, eu tenho que lidar com a parte externa e o emocional também dos familiares ali, e isso, como já tem uma certa liberdade, é muito difícil. E eu estou na liderança lá e é um desafio diferente todos os dias. Mas eu queria falar para você que como tudo começou, sabe? Meus pais, minha mãe sempre trabalhou no ramo de alimentação e meu pai no ramo de construção civil. E foram parar numa feira, os dois, vendendo almoço, vendendo salgado. Nós morávamos na rua que tinha a feira, 2 vezes na semana. Uma feira livre. Uma feira livre. E eu vendia esses salgados também, as refeições, e eu era também o mensageiro deles, Sempre que tinha que fazer uma mensagem, um pagamento, alguma coisa, eu eu fazia esse papel. E foi despertando em mim ali o interesse de me dar mais e contribuir mais na parte da gestão e contribuir cada dia mais. A minha mãe e meu pai deixou de trabalhar nesse ramo e eu quis trabalhar, quis dar continuidade e fui trazendo de volta para dentro da empresa toda a nossa família, Graças a Deus a minha mãe trabalha hoje comigo, minha sogra, minha esposa, tenho cunhados, tenho outros familiares. Então, realmente é uma empresa familiar e liderar ela é um desafio constante, trazer o equilíbrio. A gestão de pessoas é muito difícil, É uma entrega, tem que ter uma sensibilidade muito grande. E foi assim que tudo começou e é assim que eu tenho feito todos os dias, com muita entrega, muita dedicação e buscando sempre evoluir muito. Dentro dessa evolução vem uma parte tecnológica, Porque você nasceu praticamente ali dentro do comércio familiar e muita coisa evoluiu. Como que hoje você também lida com essa atualização? Tive que fazer vários investimentos, No começo foi com muito sofrimento, falta de maquinário, falta até dessa tecnologia, não tínhamos nenhum PC, nenhum computador lá para trabalhar, fazer planilha, acompanhar gráfico, nada. E eu tive que implantar tudo isso, E investir em equipamentos, melhora de rotina de trabalho, pôr na cabeça da turma que precisávamos ter aquela mente de linha de produção, porque hoje a empresa com a qual eu estou à frente, ela é uma das maiores da cidade de Uberaba, então faz fornecimentos em grandes escalas. Então eu preciso ter uma visão de indústria, Então, e pôr isso na cabeça das pessoas que um restaurante ele pode sim ter uma visão e operacionalizar, ter a sua atividade, a sua operação como uma indústria, semelhante à da indústria ou como uma da indústria, isso é desafiador, Então, houve os investimentos, fui buscar conhecimento fora das paredes do restaurante e sempre preservando toda a expertise e tudo que minha mãe me ensinou, minha avó me ensinou, minha sogra e meu sogro me ensinou, que são cozinheiros há 40 anos, ambos, e
buscando tecnologia, buscando novas técnicas da culinária, né? Sou formado em gastronomia e alta cozinha, mas buscando outros conhecimentos, mas preservando aquele tempero, aquela comida do final de semana da casa da gente, aquela refeição que remete ao sentimento, pode-se dizer até de nostalgia, lembrar da sua avó, dos almoços de domingo, da sua mãe, porém algo industrializado, né? Pelo menos a operação, organizado e com um jeito melhor para se fazer refeições em grande escala. Aborda sempre a questão da gestão de pessoas. Qual é o segredo para manter uma equipe motivada? Olha, tanto na iniciativa privada como na pública eu tenho percebido que não é só dinheiro que motiva as pessoas, né? Tem coisas que têm muito mais valor do que o dinheiro. O dinheiro, sim, é uma motivação muito boa, uma bonificação, uma gratificação, um aumento de salário, né? Algo que a pessoa não está esperando, mas eu acredito que o carinho e a acolhida, o companheirismo do dia a dia, posso citar alguns exemplos aqui. Eu já tive situações que, como 70% das mulheres, dos funcionários são mulheres hoje, desse ramo qual estou à frente. Então tem muitas mães solteiras, então eu tenho alguns jeitos de trabalhar lá que eu dou acolhida para essas pessoas também, sabe? Já fui até em escola, já fui buscar vagas de escola, já levei filho de funcionário no médico, já acompanhei elas, já viajei para outras cidades para buscar, então não chega a ser um assistencialismo, mas eu acredito que eles veem realmente um parceiro, né? Eu acho que a parceria e para ganhar mesmo as pessoas, eu acho que a gente tem que devolver para eles e dar para eles o que eles querem, porque realmente eles vão devolver aquilo que a gente precisa também. O senhor é evangélico, é por tradição familiar também? A minha avó paterna, ela tem aí aproximadamente 70 anos de conversão, né? Que ela é cristã, e isso influenciou toda a família, né? Até a parte da minha mãe também, a parte da minha esposa também é evangélica, e então por si só se tornou naturalmente uma tradição, né? 70 anos a pessoa tendo essa religião, acaba que transfere para os seus familiares também. Nas suas redes sociais, sempre é citado que é cristão. O que é ser cristão? Olha, eu acredito que tem várias formas de demonstrar que realmente é ser cristão. Mas eu acredito que, em poucas palavras, resumindo, Jesus fala no momento: pegue a sua cruz e me segue. E quando ele fala isso, nos leva a um pensamento: segue em quê? Qual foi? Aí você tem que voltar lá no começo de tudo. Como que ele era com os seus pais, como que foi ele. A Bíblia não fala muito da adolescência. Se você pega um pouco da infância, aí parece que tem um intervalo, um intertício. Acho que não acharam, os historiadores não acharam essa parte, né, das escrituras. Pois bem, então tem um vazio aí, depois ele já retorna né, adulto, e pregando, curando as pessoas, sendo essa mão acolhida, sendo simpático com as pessoas. E a Bíblia fala num momento que ele foi duro e firme com alguns mercadores. Então você vê que tem um equilíbrio, né? Uma pessoa muito mansa, calma, porém externava quando era preciso tudo que tinha, ele cumpria o papel dele. Mas, resumindo, seguir Jesus, eu tenho uma frase que é: o que Jesus faria? Que aí isso me define muito o ser cristão. Todas as decisões, tudo como eu vou lidar com as pessoas, falar, tomar uma decisão, seja ela pequena ou muito grande, e às vezes o que reflete mais são as pequenas, eu sempre ponho antes de tudo o que Jesus faria. Como que Jesus se comportaria nesse momento? Então você pergunta para ele. Isso, eu faço uma pergunta para mim, né? Mas como se fosse para ele, por tudo que eu já li sobre Jesus, que eu já li na Bíblia,
pelos comportamentos dele, que eu acho que isso que é ser cristão, é seguir ele, é seguir o que ele deixou de legado aí, como que ele se comportava diante das dificuldades, que foram muitas. Por exemplo, quando ele esteve no deserto por 40 dias, quando ele esteve retirado para melhorar, né, para evoluir, a gente entende que o ser humano precisa desse momento. E como é possível fazer essa composição do ser humano, o político, numa sociedade de crise, num mundo de muitas crises? Eu acredito que tem que ser firme, né? Deus, o primeiro dia que eu tomei essa decisão de ser cristão e seguir Jesus e me espelhar nisso tudo, tem muitas coisas que poderíamos dar um jeitinho, né? E aí, por ser cristão, mesmo em dificuldades, mesmo em crise, nós temos que manter uma coerência em todas as decisões, em tudo que fazemos, né? Em relação à fé, é possível aumentar a minha fé? Ou a fé, ela existe ou não existe? Olha, o meu ponto de vista, por tudo que eu já estou aí ao longo desses 20 anos, sem interrupção, servindo a Deus, seguindo Jesus, eu posso afirmar para você, na minha visão, mas eu acredito que isso é compatível a outros líderes religiosos também, que a fé realmente existe e ela tem tamanhos. Porque a Bíblia relata numa passagem, num determinado livro, que ela fala assim: se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, dirá para esse monte, vai daqui para ali. Então, ele relata uma fé pequena nesse momento, né? Digamos que, então ele fala, então se resume-se o quê? Existe a fé, mas mesmo que pequena, que ela tem poderes de mudar alguns destinos, mudar a vida das pessoas, curar, libertar e unir também, unir as famílias, unir as pessoas. Fé, religião é religar, né? Ligar as pessoas. Então eu acredito sim que tem como medir o tamanho da fé. E aí eu posso falar também de mim. No começo de tudo, quando eu me converti, não que a minha fé era pequena, eu acredito que ela já era grande, né? Porque a entrega foi muito grande para Deus. Eu resolvi realmente me converter. Estava indo numa direção e fiz uma conversão de verdade para seguir e obedecer tudo que está na palavra de Deus, as orientações dos pastores, dos bispos, dos líderes religiosos. Então, eu vejo que a minha fé cresceu, sabe? Porque a fé e a dúvida, elas são opostos e são concorrentes. Eu acredito que são concorrentes. E no começo eu tinha a fé, mas em alguns momentos eu tinha algumas dúvidas. E a dúvida acompanha o ser humano pro resto da vida. Mas se você alimentar mais a sua fé, então a fé existe e a fé também tem tamanhos. Você tem que alimentar a sua fé, alimentar o seu relacionamento com Deus. Então eu acredito que você possa crescer ela sim. Até mesmo para as conquistas diárias, as conquistas edificantes da vida do ser humano, seja elas materiais, sentimentais, né, ou espirituais também, com uma evolução material, pode-se dizer aí, uma vida financeira, né? A pessoa pode não ter uma casa e ela ter fé, mesmo que pequena, que um dia ela vai ter. Ela pode não ter uma família, ela pode não ter uma vida sentimental bem estabilizada, mas ela pode determinar e usar a fé dela e determinar que um dia ela vai ter também isso, uma família, uma pessoa que ela possa amar, pegar na mão, confiar, olhar nos olhos, dar bons sorrisos, né? Ter momentos felizes. Então, eu demorei, mas a fé existe e a fé tem tamanho sim. Traz uma abordagem também interessante que é sobre a família. Você sempre divulga marido, pai e filho, né? É uma valorização da instituição familiar? Sim. Tudo temos que buscar na Bíblia, né? Quando a Bíblia fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquilo nos dá a entender que é família. Deus é família. Deus é bom e Deus é família. Então, é isso que Ele tem deixado. Quando eu falei para você que
Jesus, como que Jesus tratava os seus pais e tratava os seus familiares de uma forma boa, de uma forma muito amorosa, né? E também os grandes heróis da Bíblia, os grandes heróis da fé, tudo cuidavam muito das famílias. Então, a mensagem de ser cristão é cuidar da família também, é dar cuidado. E aí, eu, na condição de homem e de pai, eu acredito que o dever do pai na família não é só o provedor de alimento. Ele também tem que ter a sua participação de cuidar, de proteger sua família, de dar amor, de dar carinho, de olhar nos olhos e dizer que ama, sim, de beijar seus filhos, a sua esposa, os seus familiares. Então, a família é algo que temos que cuidar com muito carinho. E a família é muito delicado, né? A gente falar de família é algo muito profundo. Profundo porque no meu caso, eu tive já a minha família com os meus pais, depois eu casei, era só eu e a minha esposa, né? Tínhamos os familiares também, mas na minha casa, a minha família era só eu e minha esposa por quase 14 anos e não queríamos ter filho, mas sabe que era como se faltasse alguma coisa. E aí entra a fé. Por quê? Minha esposa não queria engravidar, já tínhamos decidido de não ter filhos. E do nada, uma mudança de método, né, por um tratamento que ela estava fazendo, e de um mês ela engravidou. Eu já vinha pedindo isso para Deus, uma forma, porque se eu prometer alguma coisa, eu não volto atrás. E eu ficava sem jeito de abordar isso com ela. Então, minha família está completa agora. Chegou a Maitê. Chegou a Maitê. Dentro desse aspecto e desse sentimento de família, você tem um trabalho também muito grande no voluntariado, que é cuidar dos semelhantes. Quando que isso nasceu? Olha, isso nasceu sempre teve dentro de mim, né? Mas eu sempre me perguntava, gente, por que tanta fome? Por que tantas pessoas sofrendo? Por que tantas coisas ruins na nossa humanidade? E até eu sempre vi, e tem outras pessoas, outras religiões, que fazem o assistencialismo, da acolhida, mas eu ficava me perguntando e buscando sempre alguma coisa que eu pudesse se encaixar naquilo para contribuir como voluntário. E aos 17 anos, quando eu recebi o convite para ir até a instituição qual eu participo até hoje, ali eu me achei e vi ali oportunidades de ajudar o ser humano, né? Da mesma forma que eu falei que o dinheiro não é tudo, a comida também não é tudo. As pessoas, a grande maioria das vezes, as pessoas que estão à margem da sociedade estão passando fome naquele momento. Temos que sim levar um alimento físico, mas levar o alimento espiritual. Eles andam lado a lado. Esse equilíbrio, esse bálsamo chamado, pode-se dizer, orientação espiritual, uma oração, uma palavra amiga, você mostrar na Bíblia para a pessoa, no manual do ser humano, que é a Bíblia, que ali tem saída para tudo que ela está enfrentando, e você faz uma oração, e você vê a pessoa estava antes da oração com um semblante de uma forma, e você vê ela de outra forma. Aí sim o assistencialismo está completo, porque você levou um alimento, você deu uma palavra, fez uma oração. Eu acredito que aí sim é um assistencialismo, é uma acolhida completa. Não só o alimento físico, mas o espiritual e uma orientação. Nós vamos encerrar o programa falando um pouquinho de política. Você foi líder do Executivo na Câmara Municipal, participou de várias comissões permanentes, chegou à presidência da Câmara. Podemos dizer que a sua carreira política está em ascensão? Pode sim. Eu tive a felicidade do no primeiro dia de mandato, que é a votação das comissões, novo, e chegando aqui no meu primeiro mandato, na hora da votação, eu tive um voto a mais
do que o atual deputado federal Franco Cartafini, e ganhei a comissão, muitos falam que é a mais importante da casa. Eu acredito que ela realmente é uma das mais importantes, que é a de Justiça, Legislação e Redação, né, que emite os pareceres por todos os projetos, seja do Executivo ou dos vereadores. Então, eu fui presidente dessa comissão, se eu não me engano, aliás, por 2 biênios, né? Então, é uma comissão cobiçada, de grande relevância e de grande crescimento, sim, né? E foi tudo me preparando para me chegar até a liderança. Recebi o convite da prefeita Elisa, fui e me dediquei muito na liderança, inclusive ganhei o respeito ainda mais dos senhores vereadores e da casa também, para eles confiar agora, fiz um papel bom na liderança, para que eles confiassem também a presidência da casa, eu estar à frente da casa, de uma forma que eles acreditam muito em mim, né? Eu acredito também que os servidores acreditam muito, então pode-se dizer que realmente está em crescimento, né? Foi uma primeira etapa das comissões, depois da liderança, e agora chegar à presidência da casa, qual eu quero já externar aqui, que eu quero me entregar muito nesse projeto. Inclusive, quero realizar tudo que essa cidade merece, tudo que esses servidores talentosos que tem nessa casa, usar muito essa mão de obra, da forma que eu falo usar, é de uma forma respeitosa, é realmente deixar eles manifestar, externar tudo que está dentro deles de bom para essa cidade. Eu acredito muito nos servidores dessa casa, eu acredito muito que nós vamos ter uma sede própria, que nós vamos transformar essa casa em museu daqui a uns dias, mas sobretudo nós vamos cuidar com muito carinho, com muita atenção e dedicação enquanto estivermos aqui, mas com um sonho, um desejo muito grande de levar o poder legislativo para um outro local, ainda maior, com condições melhores de trabalho para os servidores dessa casa e com condições maiores de acolhida aos munícipes da nossa cidade, as pessoas que vêm até a Casa do Povo. Estamos encerrando aqui essa entrevista e na próxima nós vamos falar do presidente político, do vereador, do parlamentar. Muito obrigada, gratidão por estar aqui com essa presença humanizada. Eu acho que antes da senhora encerrar, eu queria fazer uma surpresa para a senhora, né? Acho que a casa toda, pela história da senhora nessa casa e a história da senhora também, todo o trabalho à frente aí, participação do Geoparque, as meninas querem te entregar algo e a senhora acabou de fazer a entrevista, mas eu combinei com algumas pessoas, a senhora vai ser entrevistada também. Eu quero que a senhora conte um pouco, vamos inverter os papéis aqui. Eu acho que é momento para isso, a gente inverter um pouco os papéis. A senhora que sempre tem um legado muito grande como servidora, como servidora dessa cidade, né? A gente vê a mão...